Com a partilha da África entre os europeus, a Inglaterra ficou com uma grande faixa terrestre na parte sul, e aos poucos foi conquistando um território que passou a se chamar Rodésia. Na década de 60, o Partido Trabalhista Inglês assume o comando do Reino Unido, e com isso, inspirados pelo princípio de autodeterminação, os ingleses concederam independência a diversas colônias. A Rodésia do Norte tornou-se independente em 1964, o que tornou a mudança de nome da Rodésia do Sul para Rodésia. Nessa época surgiu o personagem mais importante da Rodésia, Ian Smith. Um rodesiano branco nascido e criado na Rodésia, era um símbolo, eleito primeiro-ministro em 1964. Ian Smith buscou negociar a independência da Rodésia com os membros do Partido Trabalhista Inglês. No entanto, a negociação não andou como ele desejava, pois Ian não queria que os negros, que eram maioria, pudessem votar. A justificativa dele era que, antes de terem direito ao voto, eles deveriam ser educados para votar de forma consciente, e isso levaria um certo tempo para que uma geração fosse instruída, segundo ele. A motivação de Ian não convenceu os ingleses, que optaram por não considerar a independência para a Rodésia do Sul, agora Rodésia, se não fosse nos termos deles. Isso foi suficiente para que, em 1965, a Declaração Unilateral de Independência fosse feita. Com isso, a Rodésia virou uma entidade totalmente separada do Reino Unido. O Reino Unido tratou isso como uma traição e apelou à ONU. As acusações de racismo e ilegitimidade ao governo do novo país pesaram contra a Rodésia, mas com o tempo a pressão surtiu pouco efeito. Países como a África do Sul ignoraram as ordens de sanção e outros países como o Japão, Portugal, Israel e Estados Unidos continuaram a fazer comércio com a Rodésia, mas ao longo do tempo a economia baqueou, já que perdeu muito apoio internacional. Entre a década de 60 e 70, a Rodésia tinha a renda per capita maior do que 60% do que a média mundial. O padrão de vida de um rodesiano era muito superior ao de qualquer africano da época, mas a situação mudou. O declínio aumentou quando os países da África pararam de apoiar, alegando que o governo da Rodésia era majoritariamente branco. Com isso, surgiram diversos movimentos de guerrilha, o que culminou na famosa Guerra Civil da Rodésia. Os guerrilheiros eram brutais, principalmente para fazendeiros brancos, e eram treinados e financiados por comunistas, usando do terror para apavorar a população. Com a população branca saindo do país e sem conseguir comprar ou vender produtos, o governo da Rodésia repassou o poder ao Reino Unido e assinou um acordo com os guerrilheiros, mudando seu nome para Zimbábue. Com o fim da guerra, ascende ao poder o ditador Robert Mugabe, do qual perdurou por 37 anos no poder. Até hoje, o Zimbábue sofre com instabilidades políticas e crises financeiras. Em resposta, Mugabe se dizia um nacionalista africano radical, que lutava contra as forças imperialistas e racistas de Washington e Londres.